A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 35. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. No capítulo de ontem, nós terminamos justamente com Paulo diante do sinédrio. E eu falei para vocês, né? Quando tá diante do sinédrio, as coisas são um tanto quanto diferentes. São os sacerdotes, os principais sacerdotes, os sumos sacerdotes, saduceus, fariseus e a lei deles, né? A nossa lei, a tradição dos anciãos, as questões deles. E aí Paulo, no capítulo de hoje, no capítulo 23, começa: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo de ontem, ele fala de quem ele é e de quem ele era, o que ele fez, como ele perseguiu a igreja, como ele se converteu e também como ele foi chamado, enviado aos gentios. E agora ele está falando uma coisa muito séria. Ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. Tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Por quê? Porque ele era zeloso. Ele perseguia a igreja, ele perseguia o caminho. Por quê? Porque ele acreditava que estava agradando a Deus, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha consciência de que ele tinha sido chamado para fazer isso. Assim como quando o Senhor Jesus encontra com ele, ele entende que ele foi chamado para pregar o evangelho. Então Paulo diz: eu tenho a consciência limpa diante de Deus. Eu tenho a consciência da graça de Deus sobre a minha vida. Eu tenho a consciência da graça divina, da bondade, de um relacionamento com Deus. E ele está dando testemunho dessa consciência limpa, lavada pela graça de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Porque essa primeira frase de Paulo já ofendeu o sumo sacerdote, porque se ele tem uma consciência limpa diante de Deus, por que ele estaria diante do sinédrio? E se ele está diante do sinédrio e tem a consciência limpa, o erro não está com ele, estaria com o sinédrio. Então o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Aí, tu lembra do que? Do Senhor Jesus, que disse: sepulcros caiados. Que é isso? Uma parede branqueada. Um sepulcro caiado, que por fora tem uma aparência bonita, limpa, agradável, mas por dentro tá tudo errado, tudo diferente. Então, uma parede que pode estar rachada, mofada, velha, sei lá, faltando pedaço, mas ela tá branqueada. Passaram uma mão de tinta ali, né? E acham que aquela tinta vai encobrir a realidade da parede. Então, tanto o exemplo que o Senhor Jesus deu de sepulcro caiado, como agora Paulo falando parede branqueada, quer dizer a mesma coisa: hipocrisia, fingimento, falsidade. E ele, como homem de Deus, profeta, diz: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Então, o que eu falei no outro capítulo? De que as regras, a lei no sinédrio já eram diferentes, porque a gente viu o que foi feito com o Senhor Jesus. 4. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote.
porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo responde com muita sabedoria. Porque como que um sacerdote, na verdade, desculpa, um sumo sacerdote, que é o representante de Deus, nós estudamos sobre Arão, o que representava o sumo sacerdote? Quem que entrava no Santo dos Santos? Enfim. E aí Paulo diz: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ele usa a própria lei, né? 6. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. De novo, Paulo usando de sabedoria. Ele lança uma bomba. Ele diz: eu sou fariseu. Então, como o sinédrio tinha saduceus e fariseus, eu já expliquei para vocês. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjo, em espírito, não criam em nada, eles criam só no Pentateuco, ponto. E os fariseus criam na lei e nos profetas e tinham um entendimento muito mais abrangente, vamos dizer, profundo e até correto das escrituras, né? Lembra de Nicodemos, de José de Arimateia, do próprio Gamaliel, Paulo, quer dizer, os fariseus liam as escrituras e muitos deles tinham zelo e eram piedosos. E aí Paulo diz: eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque ele fala de Jesus, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele, então Paulo conseguiu, vamos dizer, a simpatia de metade do sinédrio, né? De uma parte do sinédrio. Porque se o fariseu acreditava em anjo, em espírito e em ressurreição, e Paulo estava sendo acusado por isso, não vejo mal nenhum, porque eu também creio no espírito, no anjo, na ressurreição, tá? E aí os saduceus, por sua parte, começaram a gritar, né, contra a ressurreição, contra tudo isso que os fariseus acreditavam, e deu uma grande discussão. E o próprio Senhor Jesus disse: a casa dividida não fica de pé, não fica em pé. Então, confundir os inimigos, né? Confundir, dividir é uma estratégia para que eles percam a força, porque eles unidos, unânimes, tomariam uma decisão, mas divididos, entre uma grande discussão, uma confusão, um atrito entre eles, Paulo poderia ser beneficiado, sendo ele fariseu. 10. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então o comandante, né? Entenda, Roma protegeu Paulo, porque, como eu estou dizendo, o direito romano ele era muito correto, né? Em comparação com a lei dos judeus, que eles mudavam e era muito personalista. Eles agiam, se o sumo sacerdote era bom, né? Ele cumpria a lei. Se o sumo sacerdote era corrupto, era cruel, era arrogante, ele usava a lei a seu benefício, né? E nós vimos exatamente isso com o Senhor Jesus. E aqui o comandante protegeu Paulo. 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse:
coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então, o próprio Senhor Jesus falou para Paulo: olha, de Jerusalém, tu vai para Roma. Tipo, tu não vai morrer aqui em Jerusalém. Tu não vai ficar em Jerusalém. De Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Paulo teria que prosseguir, ele teria que ir para Roma. Mas olha a palavra, coragem, quer dizer, ele vai ter que enfrentar algumas coisas bem sérias. 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Tu entendeu? Eles juraram matar Paulo. E é isso que eu digo, ó. Onde está a lei? Onde está o direito? Onde está a justiça? Onde está a verdade? Onde está o que é certo? 15. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês. Sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Então, eles juraram matar Paulo e criaram uma emboscada, uma cilada. Armaram um plano maligno para matar Paulo. 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Então Deus, mais uma vez, guardou a vida de Paulo, protegeu a vida de Paulo, porque a missão não estava pronta, não estava concluída, não estava cumprida. Igual, da mesma forma como o Senhor Jesus, que conseguia se desvencilhar, né? E mesmo pregando, ensinando diariamente no templo, não foi preso, não foi pego, né, no templo. Foi preso, foi pego a traição. Foi feito um plano também para pegar o Senhor Jesus. E aqui foi desmantelado esse plano, essa emboscada, essa cilada, essa conspiração, essa trama, essa mentira, essa traição, né? E a gente vê a fidelidade de Deus com a vida de Paulo. Porque sim, Paulo vai morrer em nome de Jesus, vai ser martirizado pelo Evangelho. Mas não por tramas, não por traições, não.
quando chegar a hora, quando ele tiver cumprido a missão, quando ele tiver combatido o bom combate. E não é o tempo, porque o próprio Senhor Jesus falou para ele: tu vai ter que ir para Roma e tu vai testemunhar para reis, para homens investidos de autoridade. Então, graças a Deus, literalmente, né, graças a Deus, foi desvendado o plano, a emboscada, a cilada. 25. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Na outra tradução, saúde. Então, o que acontece aqui? Tu tem a carta do comandante Cláudio Lísias ao governador Félix. Muito bem escrita e muito clara e muito verdadeira, apresentando os fatos da maneira como esses ocorreram. Então, se ele não agisse rápido, os judeus iriam despedaçar, espatifar, matar, acabar, exterminar com a vida de Paulo. 31. Então, os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Então eles agiram rápido, conseguiram levar Paulo em segurança e levaram a carta e entregaram a carta ao governador e apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Então, o que acontece aqui? Paulo não era qualquer um. Paulo era um homem culto, importante, de posses, de cultura. Ele foi escolhido por Deus, escolhido pelo Senhor Jesus, separado. Ele tinha muito conhecimento e ele sabia se comportar também, amizades, tinha influência, tinha um passado, né? Quando Estevão é morto, apedrejado, eles colocam as roupas, as vestes, as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Paulo estava numa posição privilegiada. Ele era uma pessoa importante. E além de tudo isso que eu estou falando no contexto judeu, judaico, ele era um cidadão romano. Ele era alguém que tinha prerrogativas. E aí tu vê como que isso tudo foi levando ele diante de reis, governadores e indo para Roma. E aí tem essa frase no finalzinho: Paulo foi preso no pretório de Herodes. Sabe o que é isso? Essa palavra pretório é palácio. Ele foi preso numa prisão que não era uma prisão comum. Não era uma prisão pública, era uma prisão para cidadãos romanos. Ele ia ter alguns privilégios, algumas honras, algumas... como que eu posso dizer?
regalias, se é que dá para dizer assim, mas ele foi preso.